E agora a gente fala do time do Atlético, que terminou a preparação para o clássico contra o Vila Nova amanhã. Último treino antes do clássico, clima mais descontraído. Com a equipe já definida, o técnico Marcelo Cabo está satisfeito com sua semana de trabalho. Esperamos fazer um grande jogo, sabemos que clássico não tem favorito, clássico é muito tradicional e a gente precisa respeitar a tradição do clássico. Agora fica tudo dentro de uma interrogação, como as equipes vão se apresentar na sua primeira apresentação da temporada. A equipe não tem mistério, é Clever, Daniel, Ricardo, Roger e Bruno Pacheco, Betinho, Abuda, Jorginho, Luiz Fernando, Williams e Viçosa. O time está confirmado. O volante Silva chegou a treinar na equipe titular, mas por problemas de documentação não vai poder estrear nesse sábado. Em seu lugar, Betinho terá a função de distribuir o jogo. O Betinho é um jogador que eu conheço bem, desde a época de Tombense, Remo, América Mineiro e o Mirassol. Então é um jogador que já tem uma rodagem boa, um jogador que a gente perde um pouco com a pegada do Silva, mas ganha muito na qualificação do passe, que o Betinho, a maior virtude dele é a qualidade do passe dele. A promessa é de jogo disputado, até pela tabela pesada do Atlético nas primeiras rodadas do Goianão, que não dá brechas para tropeços. O técnico Marcelo Cabo espera um clássico complicado. Eu costumo falar que o jogo mais difícil que eu tive, um dos mais difíceis, foi contra o Vila no primeiro turno da Série B, onde digo até que vencemos, mas o resultado não foi justo. Mas com certeza vai ser o clássico mais complicado por estar construindo uma equipe ainda, né? Temos apenas 24 dias de trabalho, então a equipe não se forma em 24 dias, né? Então, assim, com certeza, porque é tudo uma interrogação o que vai ser apresentado no campo, né? O que a equipe vai desenvolver. Então, acredito que seja a maior dificuldade que eu vou ter em clássico desde o dia que eu cheguei aqui no Atlético. O Marcelo tá lembrando dos 2 jogos pegados que ele teve com o Vila Nova na Série B, né? O primeiro foi aquele que o Atlético venceu de virada, 2-1, com o gol do Bambu aos 40 e tereré. 46. Né? E o outro foi 0-0 com o Vila jogando melhor, né? Exatamente. E é um time novo, o Vila Nova também é novo. A gente começa agora a tratar do Atlético para depois a gente ver as coisas do Vila e falar do clássico em si. É um Atlético que, mesmo sem jogar, e pelo que fez no ano passado, entra pressionado, André? Entra pressionado, porque hoje é um time da primeira divisão, campeão brasileiro da Série B, tem uma carga de cobrança muito maior do que a do Vila, por exemplo. Só que o desafio do Marcelo Cabo ele é muito mais difícil que o do ano passado, porque o time foi remontado, né? O time é muito diferente. Então, as pessoas vão ter que entender que o Atlético também está em formação, mas não deixa de ter uma cobrança muito forte em cima disso. Time remontado, se a gente pegar na ponta do lápis, só 3 titulares do ano passado continuam. Começam contra o Vila, o Clever, o Jorginho e o Viçosa. Tem o Luiz Fernando e o Ricardo Silva que sempre jogavam, mas não eram titulares, né, Cleiton? Exato, o Ricardo jogou mais a reta final, depois que o Lino se machucou. O Lino chegou a voltar depois, mas não estava bem. Aí o Ricardo terminou com o Marlon, formando ali a dupla de zaga da equipe do Atlético. Mas realmente, o Atlético, muita mudança, muitas alterações. A tendência é que o time ele possa melhorar com o passar dos jogos. E a partir de agora, aquela dificuldade que eu falava com relação à preparação, porque começa o campeonato e aí você não tem tempo de trabalhar bem a equipe, de dar aquele entrosamento. O entrosamento ele tem que vir com os jogos, na medida que os jogos forem acontecendo, os jogadores têm que se desdobrar por conta disso, né? E prova disso foi o próprio Atlético no ano passado, que no Campeonato Goiano teve dificuldades, com um elenco novo também, remontado, em relação ao ano anterior, ao ano de 2015, e o Atlético só foi ter condições depois que ele foi eliminado na semifinal e teve uma intertemporada, uma mini preparação para o Campeonato Brasileiro, e ali o time pôde ser melhor trabalhado. Então, o Atlético vai ter dificuldades nesse início, mas eu penso que o Vila também terá as mesmas dificuldades, então acredito que o clássico de amanhã deve ser disputado, um clássico um pouco mais técnico, né? Um pouco mais jogado em função do fraco condicionamento físico que deve apresentar as duas equipes, em torno aí de 60% da capacidade de cada jogador. Então eu penso que o Atlético tem todas as possibilidades nesse jogo de amanhã, mas concordo com o André, a responsabilidade maior ela recai sobre o Atlético. Bom, de última hora o Atlético não tem o Silva, a papelada dele junto ao Internacional não ficou pronta.
O Anderson, lateral esquerdo, também não foi regularizado. E tem um outro jogador. O Bonfim, zagueiro, também não foi. E é evidente que o Negueba não está à disposição para o jogo de amanhã. Talvez no meio de semana ou na terceira rodada contra o Goiás, domingo, dia 5. São esses os problemas iniciais que tem o técnico Marcelo Cabo para esse jogo contra o Vila Nova amanhã. 2 clássicos em 3 rodadas, hein? Exatamente. Mas não tem que ficar escolhendo, né, André? Não, tem que